A mente, a cidadela, capítulo 9. A capital do corpo. Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. Testemunhos, volume 3, página 136. A mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, muitos passam a vida toda sem se tornar entendidos quanto ao escrínio que contém esse tesouro. Fundamentos da Educação Cristã, página 426. O cérebro controla o corpo. Existem hoje muitos inválidos que sempre assim permanecerão, porque não se convence de que seu modo de viver não merece confiança. O cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos, e eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Todos os órgãos do movimento são governados pelas comunicações que recebem do cérebro. Testemunhos, volume 3, página 69. Os nervos do cérebro, que comunicam com todo o organismo, são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com o homem e afetar sua vida íntima. Testemunhos, volume 2, página 347. Satanás ataca as faculdades perceptivas. Satanás aproxima-se do homem com suas tentações, como um anjo de luz, como fez com Cristo. Tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza física e moral, a fim de o poder vencer com suas tentações, triunfando em seguida sobre sua ruína. E tem sido bem-sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite. A despeito dos resultados, sabe bem ser impossível ao homem desempenhar-se de suas obrigações para com Deus e seus semelhantes. Enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu, o cérebro é a capital do corpo. Se as faculdades perceptivas se obscurecem devido à intemperância de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de ser discernidas. Mensagem aos jovens, página 236. A tirania da moda. O vigor ou a fraqueza da mente tem muito que ver com nossa utilidade no mundo e nossa salvação final. A ignorância que tem dominado quanto à lei de Deus a respeito de nossa natureza física é deplorável. A intemperância de qualquer espécie é uma violação das leis de nosso ser. A imbecilidade espalha-se em grau assustador. O pecado torna-se atraente pela cobertura de luz de que Satanás o reveste. E ele se compraz quando pode manter o mundo cristão em seus hábitos diários, sob a tirania do costume, como os pagãos permitindo que o apetite os governe. Mensagem aos jovens, página 237. Guardando a cidadela. Todos devem sentir a necessidade de manter a natureza moral estimulada por constante vigilância. Quais fiéis sentinelas devem eles guardar a cidadela da alma, sem jamais achar que podem relaxar sua vigilância por um momento sequer. Conselhos sobre saúde, página 411. A mente devidamente educada não vacila. A mente precisa ser educada mediante testes diários. Há hábitos de fidelidade ao reconhecimento das reivindicações da justiça e do dever, acima da inclinação e do prazer. As mentes assim educadas não vacilam entre o direito e o erro, tal como o junco oscilar ao vento. Mas logo que se lhes apresentem questões, discernem desde logo que se acha comprometido um princípio. E instintivamente escolhem um reto, sem longo debate sobre o caso. São fiéis porque se educaram em hábitos de fidelidade e verdade. Testemunhos, volume 3, página 22. A cidadela desprotegida.
Pela contemplação nos transformamos, conquanto formados segundo a imagem de seu Criador. O homem pode educar a mente de forma que aquilo que aborrecia agora lhe é agradável. Deixando de vigiar e orar, ele deixa de guardar a cidadela, o coração, e se entrega à prática do pecado e do crime. A mente se rebaixa e é impossível erguê-la da corrupção, enquanto está sendo educada a escravizar as faculdades morais e intelectuais, levando-as à sujeição a rudes paixões. Tem de se manter constante guerra contra a mente carnal, e temos de ser ajudados pela enobrecedora influência da graça de Deus, que atrairá a mente para cima, habilitando a meditar sobre coisas puras e santas. Testemunhos, volume 2, página 479. Origem das fontes da vida ou morte. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. O coração é a cidadela do homem. Dele procedem as saídas da vida ou morte. Até que o coração esteja purificado, a pessoa está inapta para ter qualquer parte na comunhão dos santos. Porventura, o perscrutador dos corações não sabe quem está se deixando ficar no pecado, sem dar atenção à sua alma? Não tem havido uma testemunha das coisas mais secretas da vida de todos? Fui forçada a ouvir as palavras proferidas por alguns homens, a senhoras e meninas, palavras de lisonja, palavras que enganavam e envadeciam. Satanás usa todos esses recursos para destruir pessoas. Alguns de vós podem deste modo ter sido agentes seus. Se assim é, tereis de defrontar esses fatos no juízo. Dessa classe disse o anjo: seu coração jamais foi dado a Deus. Cristo não está neles. A verdade não está. Seu lugar acha-se ocupado pelo pecado, engano e falsidade. Não creem na palavra de Deus, nem procedem segundo ela. Testemunhos, volume 5, página 536 e 537. Bem-estar com descendência própria segurança. Foi quando os israelitas se achavam em uma condição de comodidade e segurança exterior, que foram levados ao pecado. Deixaram de conservar a Deus sempre diante de si, negligenciaram a oração e acariciaram um espírito de confiança em si próprios. A comodidade e condescendência consigo mesmo deixaram desguarnecida a cidadela da alma, dando entrada a pensamentos avilvantes. Foram os traidores dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e traíram Israel ao poder de Satanás. É assim que Satanás ainda procura conseguir a ruína da alma. Uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. A alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus, ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar nos transformamos, alimentando pensamentos impuros. O homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava torna-se-lhe-á agradável. Patriarcas e Profetas, página 459. O fumo entorpece as sensibilidades. O fumo, qualquer a forma em que seja usado, afeta a constituição. É um veneno lento. Afeta o cérebro e entorpece as sensibilidades, de modo que a mente não pode discernir claramente as coisas espirituais, especialmente as verdades que teriam a tendência de corrigir essa imunda condescendência. Os que usam o fumo sob qualquer forma não estão limpos perante Deus. Com tão imundo hábito, é-lhes impossível glorificar a Deus no corpo e no espírito que lhe pertence.
e enquanto eles se servem de tóxico de efeito lento mais seguro, que eles estão arruinando a saúde e aviltando as faculdades da mente. Deus não os pode aprovar. Ele lhes pode ser misericordioso enquanto eles contemporizam com esse pernicioso hábito, ignorando o mal que lhes está fazendo. Mas quando a questão lhe é apresentada em sua verdadeira luz, são então culpados diante de Deus se continuarem a condescender com essa grosseira paixão. Presentes Espirituais, volume 4, parte 1, página 126. Escravo do álcool e das drogas. Por todo lado, busca Satanás seduzir os jovens para a vereda da perdição. E se consegue uma vez, leva-lhes os pés para esse caminho. Incita-os avante em sua carreira descendente, levando-os de uma a outra dissipação, até que suas vítimas perdem a sensibilidade de consciência, não mais tendo diante dos olhos o temor de Deus, exercem cada vez menos domínio próprio, ficam habituados ao uso do vinho e do álcool, do fumo e do ópio, e vão de um a outro estágio de aviltamento. São escravos do apetite. O conselho que uma vez respeitavam aprendem a desprezar. Tomam uma atitude jactanciosa e gabam-se da liberdade, quando se acham servos da corrupção. Têm por liberdade o serem escravos do apetite, da licenciosa, egoístas e baixos. Temperância, página 274. Armas de Satanás. A condescendência com as concupiscências da carne guerreira contra a alma. O apóstolo dirige-se aos cristãos de maneira muito impressionante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Se o corpo se torna saturado de bebidas alcoólicas e a contaminação do fumo, ele não é santo nem agradável a Deus. Satanás sabe que não pode ser e, por essa razão, pressiona os homens com suas tentações para o apetite, a fim de poder levá-los ao cativeiro desta propensão, causando assim a sua ruína. Revisão e Arauto, 8 de setembro de 1874. Fator decisivo da paixão e do apetite. Se homens e mulheres de inteligência ficam com as faculdades morais obscurecidas em virtude da intemperância de qualquer espécie, estão em muitos de seus hábitos pouco acima dos pagões. Satanás está continuamente atraindo o povo da luz salvadora ao costume e à moda, sem consideração para com a saúde física, mental e moral. O inimigo sabe que se o apetite e a paixão dominam, a saúde do corpo e o vigor do intelecto são sacrificados no altar da satisfação do próprio eu, e o homem é prontamente levado à ruína. Se a esclarecida inteligência mantém as rédeas, governando as tendências da parte animal, mantendo-as em sujeição às faculdades morais, Satanás bem sabe ser bem fraco seu poder de derrotar com tentações. Mensagem aos jovens, página 237. O que poderia ter sido? Houvessem os pais nas gerações passadas, com firmeza de propósito, conservado o corpo em sujeição à mente, e não permitissem que o intelecto fosse escravizado pelas paixões sensuais, haveria nesta geração outro tipo de seres na terra. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 431 e 432. Escolher entre o controle do espírito e do corpo. Todo estudante precisa compreender a relação entre a maneira simples de viver e a norma elevada no pensar. Depende de nós individualmente decidir se nossa vida será dirigida pelo espírito ou pelo corpo. Devem o jovem por si mesmo fazer a escolha que moldará a sua vida, e não se deve poupar esforços para levá-los a compreender as forças com que tem de tratar e as influências que moldam o caráter e destino.
Educação, página 202. Ensinar o povo. Apresentai ao povo a necessidade de resistir à tentação de condescender com o apetite. Nisto é, onde muitos estão falhando. Explicai quão intimamente relacionados estão o corpo e o espírito, e mostrai a necessidade de manter a ambos no melhor estado. Conselhos sobre Saúde, página 543. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like com gostei.